É típico dela não manter contato com familiares e amigos? Contar um pouco sobre mim? Você é tão amado e faz tanta falta. Ela é incrível. Estou tão irritado. Eu só quero que ela pare de falar. Coloque minha mão sobre a boca dela. Eu não deixei ela dizer uma palavra. Minhas mãos estavam viradas. Por favor, avise-nos que está bem onde quer que esteja. Ele poderia ter feito coisas incríveis se tivesse tido tempo. Em 1º de dezembro de 2014, em Calgary, Alberta, Canadá, uma artista performática, comediante stand-up e dubladora de 25 anos, Shannon Medill Burgess, é dada como desaparecida por sua família. Erin Medill, irmã de Shannon, junto com seus pais, irmãos e cunhada, e o marido de Shannon, se apresentam diante da mídia. Este é o marido de Shannon. Esta é minha mãe, Lisa. Esta é Lindsay, nossa cunhada, nosso irmão, Brett. Este é meu outro irmão, Tyler, e aquele é meu pai, David. Esperançoso e implorando pelo retorno seguro de Shannon. Esta é minha irmã. Ela é uma garota adorável e extrovertida. Shannon, se estiver lendo isto, saiba que você não está com problemas. Todos nós te amamos e sentimos sua falta. Não precisamos saber sua localização, apenas que está bem. Bem-vindo ao Anatomia dos Crimes, casos de crimes reais. Sou Vitor, seu anfitrião. Eu cubro semanalmente casos de crimes reais de todo o mundo. Para mostrar seu apreço pelo meu trabalho, deixe um like em qualquer momento durante este vídeo e considere se inscrever para receber notificações de casos futuros. Vamos lá. Em 30 de novembro de 2014, Shannon deveria encontrar seu irmão, Brett, no restaurante Teatro Stage West, mas ela nunca apareceu. Agora, de acordo com a família dela, Shannon pode ser um pouco volúvel e distraída às vezes. Ela costuma esquecer coisas e faltar em compromissos. Inicialmente, eles não ficaram muito alarmados. O pai dela mandou uma mensagem de texto imediatamente, lembrando-a do jantar com Brett. Mas ele não obteve uma resposta. Ele tentou novamente no dia seguinte. Ainda nada. Nesse momento, ele ficou preocupado. Ele pensou que talvez Shannon soubesse que ele estava chateado. Shannon não atendeu suas ligações. Ele ligou para Erin, irmã mais velha de Shannon. Shannon era próxima dela e provavelmente atenderia suas ligações. Então, toda a família ligou para ela, mas novamente não houve resposta. Não era incomum para Shannon não atender seu telefone, pois ela frequentemente trabalhava como dubladora e muitas vezes ficava acordada à noite para gravações, já que conseguia gravar e se concentrar melhor nesse horário. Erin, irmã de Shannon, deixou uma mensagem pedindo que ela informasse a família que estava bem. 1º de dezembro. Mais um dia se passou e suas preocupações cresceram. Ainda sem notícias da Shannon. Erin decidiu visitar a casa de Shannon, onde ela morava com o marido Josh. Porém, Josh informou que Shannon está ausente de casa há dias. Ele supôs que ela foi para Edmonton. No mesmo dia, Josh achou o celular de Shannon escondido num par de jeans em casa. Isso foi alarmante. Presumiu-se que ela saiu com seu celular. O estresse e a ansiedade da família de Shannon aumentaram, levando seu pai a fazer um relatório direto à polícia. A família informou à polícia que Shannon foi vista pela última vez após a meia-noite de quinta-feira, 27 de novembro, em sua casa na rua Spiller. Josh disse que foi para a cama como de costume, e Shannon ficou acordada. No dia seguinte, ele não a viu pela manhã, e presumiu que ela foi a trabalho para Edmonton, como já havia feito muitas vezes antes, inclusive no fim de semana anterior. De acordo com a família dela, embora fosse comum ela ficar incógnita por alguns dias, não era usual ela faltar compromissos e cortar toda a comunicação com eles. Vamos dar uma olhada mais de perto no passado da Shannon. Shannon, artista performática e comediante stand-up, frequentemente viajava 300 quilômetros até Edmonton para trabalhar. Na verdade, ela esteve lá no fim de semana anterior e sua família presumiu que ela foi para lá no dia 27 de novembro. Porém, ao contactar conhecidos em Edmonton, ninguém relatou ter visto Shannon no fim de semana em questão. Shannon, sendo a mais nova de 4 filhos, sempre foi cuidada como a caçula da família, amada e estimada por seus 2 irmãos, irmã
e, claro, seus pais. Ela era uma fantástica dubladora em ascensão e foi elogiada por narrar vários personagens nos audiolivros em que trabalhou. Ao crescer, seus talentos brilharam e ela se tornou uma musicista talentosa, tocando 15 instrumentos, incluindo o trombone e a trompa francesa, e teve sucesso na escola de teatro. Amigos a descreviam por ter um senso de humor bobo, e ela frequentemente tirava um tempo para ser voluntária em abrigos de animais locais, como a Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra os Animais, ajudar crianças e doar sangue. Ela amava seu cachorro, um grande que parecia um malamute do Alasca, e ela era frequentemente vista passeando com ele no parque local. Sua principal paixão era atuar, estar sob os holofotes e natural com seu microfone. Após se formar no ensino médio, ela brevemente foi para a universidade, mas saiu para seguir uma carreira na atuação, seu sonho. Shannon adorava brincar, e sua irmã lembra de como elas costumavam provocar uma a outra, dizendo que você sabe que se tornou uma celebridade quando tem um perseguidor. Mas agora percebendo que essa piada interna pode ter se manifestado em uma possibilidade horrível. A família de Shannon era muito próxima de seu marido Josh. Eles recordam Shannon narrando seu primeiro encontro com Josh em uma festa aos 21 anos e como apreciavam a companhia mútua. Ele era tímido e reservado e ela era mais extrovertida e eles se complementavam perfeitamente. Ele frequentemente a fazia rir de uma maneira similar a que o carisma e a palhaçada dela faziam o mesmo por todos os outros. Um mês depois de se conhecerem, Shannon apresentou Josh à sua família unida. Eles gostaram e o receberam calorosamente. Após 4 anos de namoro, eles decidiram se casar em 2014. O casamento foi marcado para o 4 de maio, porque eles eram fãs de Star Wars, e que a 4 de maio esteja com você. Nos meses seguintes, ela viajava com frequência para audições e outros trabalhos, o que era desafiador para o casal recém-casado, mas estavam determinados a superar isso. Acreditava-se que Shannon tinha ido para Edmonton, mas não havia sinais dela em lugar nenhum. A investigação do desaparecimento de Shannon levantou questões alarmantes. Por que ela deixou o telefone em casa? Por que ela não acessou o Facebook como de costume? Ela estava tentando sumir de propósito? Ou algo terrível aconteceu com ela? Além disso, em Calgary, as temperaturas estavam abaixo de 0. Se Shannon estava lá fora, as pessoas temiam o pior. 2 semanas depois, uma descoberta assustadora foi feita. Fotos de uma mulher, seu rosto obscurecido por cabelos e flores, foram encontradas presas a árvores no Parque Calgary. A mulher das fotos lembrava Shannon. A polícia imediatamente iniciou uma busca no Parque Provincial de Fish Creek, passando 2 dias vasculhando a área, até mesmo trazendo cães farejadores de cadáveres, mas a busca não encontrou nada. As fotos não tinham relação com Shannon. Elas eram parte de um projeto estudantil e os envolvidos se apresentaram à polícia. A longa ausência de Shannon só aumentou a angústia de seus familiares e amigos. Semanas depois, a irmã de Shannon lembrou que Josh havia dito que Shannon considerou pular no rio. A família de Shannon temia que ela tivesse se afogado intencionalmente. Eles pediram à polícia para procurar ao longo do rio Bow, onde Shannon gostava de caminhar, mas essa busca também não encontrou nada. Em maio de 2015, 6 meses se passaram desde o seu desaparecimento, sem nenhum progresso a mostrar. A família de Shannon estava arrasada. Eles apenas queriam descobrir o que aconteceu com ela e ter um desfecho. Seus desejos foram atendidos quando a detetive Christina Witt assumiu o caso. Ela tinha a reputação de ser muito minuciosa, e enquanto estava trabalhando no Departamento de Pessoas Desaparecidas agora, havia trabalhado anteriormente em casos de homicídio. Ela decidiu dar uma nova olhada no caso de Shannon desde o início, examinando todos na vida de Shannon, começando pelo marido dela, Josh. Desde o início, Josh foi muito cooperativo. Ele permitiu que os investigadores entrassem em sua casa ao menos 2 vezes, e nada suspeito foi achado. Ele também foi aberto e franco nas entrevistas. Josh e a família de Shannon se apoiaram durante todo esse calvário. A família só tinha coisas boas a dizer sobre Josh, especialmente sobre como ele amava e cuidava de Shannon. Porém, conforme as investigações avançavam, um outro lado da relação veio à tona. Os detetives descobriram que Josh tinha um perfil ativo de namoro online no site OkCupid. Seu perfil indicava que ele buscava novos amigos para relacionamentos curtos, e era principalmente não monogâmico. Mas ele não era casado?
Eles estavam em um casamento aberto. Erin, a irmã de Shannon, sabia disso. Ela admitiu que Shannon e Josh concordaram com um casamento aberto. Josh queria ter uma namorada à parte e Shannon gostava de ter seus casos. Embora não estivessem comprometidos fisicamente, estavam comprometidos emocionalmente. Apesar do relacionamento aberto, eles eram dedicados entre si. Para fazer o relacionamento funcionar, Shannon e Josh discutiriam abertamente qualquer coisa. Shannon conhecia até mesmo as namoradas de Josh. Com essa nova informação, agora o detetive Witt se perguntava: o ciúme teve um papel no desaparecimento dela? O detetive Witt entrevistou 7 pessoas próximas a Shannon, mas não encontrou nada em comum. Ela descobriu que um mês antes de Shannon desaparecer, Josh e Shannon decidiram encerrar o acordo de relacionamento aberto que tinham. Eles decidiram encerrar seus relacionamentos extraconjugais e se dedicar exclusivamente ao casamento. Porém, uma semana depois, Sharon descobriu que Josh continuava vendo sua namorada secretamente. Ela descobriu por mensagens no celular de Josh. Josh deveria terminar com a namorada pessoalmente, mas em vez disso, quando a encontrou, disse a ela que deixaria sua esposa por ela. Shannon estava furiosa. Josh traiu a confiança dela e ela não aguentava mais. Ela decidiu se mudar e eventualmente se realocar para Edmonton. Durante este período de transição, Shannon e Josh moravam sob o mesmo teto, mas raramente se viam devido aos seus horários de trabalho opostos. Na noite em que Shannon desapareceu, Josh disse que falou com ela brevemente antes de ir para a cama. Foi isso que realmente aconteceu? A perícia revelou que o rastro digital de Shannon terminou abruptamente em 27 de novembro de 2014. Porque após as 12h30 não houve mais transações bancárias, e-mails, mensagens de texto ou qualquer outra atividade em suas contas. Tudo parou, exceto por alguma atividade telefônica misteriosa 12 horas depois, em um beco perto de sua casa. As buscas na área foram inconclusivas. Em 8 de julho de 2015, a polícia foi à casa de Josh com um mandado de busca para seu carro e celular. Eles também queriam falar com ele, mas ele se recusou a sair. Nos primeiros 10 minutos de conversa, Josh ficou muito emocionado, começou a chorar e então desabafou: "Eu matei minha esposa." A detetive Witt ficou surpresa ao ouvir isso, mas ela precisava dar tempo para Josh se acalmar e abrir a porta. Eles conversaram por 1h30 fora da casa dele pelo telefone. Quando Josh finalmente apareceu, ele estava apenas de cueca, coberto de sangue. Ele tentou cortar o próprio pescoço com uma faca. Josh foi rapidamente levado ao hospital para suturar um ferimento leve. Depois de uma avaliação psicológica, ele foi interrogado. Enquanto isso, a polícia obteve outro mandado para vasculhar a casa dele detalhadamente. No início do interrogatório, Josh aparentava estar angustiado e pouco disposto a falar. Ao ver uma foto de Shannon, ele continuou chorando, dizendo que a amava e sentia sua falta. Sinto muita falta dela. Você sente falta dela? Sim. Sim. Boa sorte com essa foto e me diga o que você diria a ela se pudesse. O mesmo que sempre lhe disse. Sim, o que era isso? Que eu amava. Muito. Desta vez, em sua casa, a polícia usou cães farejadores de cadáveres que os levaram a Duas Pás e ao quintal da frente. Cavando no quintal da frente, os detetives encontraram os restos mortais de Shannon. Ela esteve lá o tempo todo, deixada para apodrecer e se decompor na mesma casa que eles revistaram 2 vezes antes? No dia seguinte, durante o interrogatório, Josh foi confrontado com o fato de que a polícia havia encontrado o corpo. Josh não conseguiu se conter. Ele chorou e contou como tudo aconteceu. Segundo Josh, ele chegou em casa nas primeiras horas da manhã de 27 de novembro e entrou em uma briga com Shannon. Um tempo depois, quando as coisas se acalmaram, ele perguntou a Shannon se eles poderiam fazer sexo de reconciliação com raiva. Shannon concordou. Eu apenas... Perguntei a ela se ela queria fazer sexo de reconciliação com raiva e eu estava feliz. Foi bastante difícil. Eu disse a ela que não precisávamos fazer isso. Apenas fazer amor. Josh disse que ficou surpreso com a intensidade e paixão do momento. Ele achou que isso compensava a briga anterior, e com as frustrações liberadas, as coisas voltariam a ficar bem entre eles. Mas não, isso foi um mal-entendido. Shannon achou que Josh disse terminar, não compensar.
Ela ficou tão brava comigo. Que tipo de coisas maldosas ela disse pra você à noite? Ela estava brava e cansada dele. Ela avisou que essa seria a última vez. Esse foi o término deles. Ela disse ao Josh que estava enojada por ele. Irritada, como ele ousa brincar com ela, dizendo à namorada que largaria a esposa por ela. Como ele pôde ser tão ingênuo a ponto de achar que ela não descobriria? Ela disse que se arrependeu de ter se casado comigo. Ela lamentou ter se casado com você. Ela poderia ter feito tudo isso em... Ela poderia ter feito o que sozinha? Ela não precisava de mim. Ela o lembrou que não necessitava dele. Ela progredia bem em sua carreira solo. Ela disse que se arrependeu de ter se casado com ele. Josh admitiu que perdeu a paciência naquele momento. Ele tampou a boca de Shannon para silenciá-la. Quando isso não foi suficiente, ele agarrou o pescoço dela com as duas mãos e o pressionou com força, estrangulando-a com as mãos. Ele continuou segurando mesmo com a reação dela. Então ele disse, quando minhas mãos ficaram cansadas, fui buscar um cinto para terminar o serviço e continuei assistindo TV. Apenas queria... Que ela parasse de falar. Você queria que ela parasse de falar? Sim. Mas o que ela estava dizendo? Ela nunca mais queria me ver. Ela nunca mais queria te ver? Ela disse que estava enojada ao me tocar. O que mais ela disse? Eu não a deixei dizer. Estou tão envergonhado, estou tão irritado. Eu coloquei minha mão sobre a boca dela e ela Me mordeu, ela gritou. Assassinato. Ela te mordeu? Ela gritou. E ela gritou? Eu só queria que ela... Ficasse quieta. Eu não. Não podia mais machucá-la. Simplesmente não conseguia. Coloquei minhas mãos ao redor dela. Pescoço. Colocou suas mãos ao redor do pescoço dela? Sim. Ela está tão arrependida. Eu matei ela com minhas mãos. E quando minhas mãos ficaram cansadas, usei um cinto e eu não sei. Por quê? Você usou um cinto? Por quê? Eu não sei. Ele chora e admite que poderia ter parado aqui. Ele deveria ter parado, mas ele estava tão irritado e ela não parava de falar. Josh colocou o corpo de Shannon em uma caixa plástica coberta com garrafas. O corpo dela ficou no pátio da casa que dividiam durante todo o inverno. Permaneceu congelado aqui todo esse tempo, mesmo quando a polícia revistou sua casa 2 vezes antes de desconfiarem. Quando o solo descongelou, Josh cavou um buraco no gramado e a enterrou lá, cobrindo seu corpo com terra, galhos e lajes de concreto. Isso aconteceu apenas 2 semanas antes do detetive Witt chegar à sua casa com um mandado de busca. Josh disse que a enterrou no quintal porque não queria que ela fosse embora. Em dezembro de 2017, os promotores acusaram Joshua de homicídio em 2º grau e ele se declarou inocente. No dia anterior ao julgamento, ele mudou sua declaração para culpado. A declaração poupou a família de Madil de passar por todos os detalhes e evidências que seriam apresentados em um julgamento mais longo. Durante o julgamento, a família de Shannon deu declarações de impacto angustiantes sobre Shannon e a traição que sentiram de Josh. Erin, irmã de Shannon, falou em meio às lágrimas. Ele nos manteve sofrendo por tanto tempo, intencionalmente nos deixando em limbo. Ela disse que passar 7 meses procurando minha irmã foi a coisa mais difícil que já fiz. Minha mente iria para os lugares mais escuros, imaginando onde ela poderia estar e o que aconteceu com ela. Quando ela finalmente foi encontrada, um novo período sombrio começou. O pai de Shannon, David, direcionou suas palavras a Josh, dizendo: "Espero que este seja o último dia que eu vejo você."
A comunidade ficou atônita. Não havia histórico de conflito doméstico ou violência no relacionamento de Josh e Shannon. Os vizinhos ficaram surpresos ao saber que o homem comum com um cachorro quieto foi acusado de homicídio em 2º grau. Eu vejo esse cara algumas vezes por semana. Ele é um cara normal, disse John Wysock, um vizinho. É difícil acreditar que eles são pessoas normais. John Burgess morava na casa há quase 2 anos e suas ações deixaram uma comunidade em descrença. No final, Joshua foi condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional por 10 anos. A família de Shannon menciona a decepção e traição que sentiram pelo homem que tratavam como família. David Meadow, pai de Shannon, disse ao tribunal que sentia que havia falhado com sua filha por não mantê-la segura, mas nunca pensou que Josh fosse uma ameaça. A mãe de Shannon também falou da traição que sentiu por Josh, como todos confiavam e confortavam ele, e como ele traiu todos eles ao mesmo tempo. Shannon mediu que você descanse em paz. Esses casos são sempre difíceis, pois envolvem pessoas que perderam alguém muito próximo. Eu convido você a comentar. Um lembrete, mantenha o respeito.